Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Paulo Lelê. Bem, amigos do site avozdoespiritismo.com.br. Hoje nós iremos mostrar uma palestra realizada no Centro Espírita Luz e Fraternidade de Araçatuba, São Paulo. Palestra em homenagem ao Natal, né? Enfatizando aí o Natal. Palestra sensacional proferida por Paulo Sérgio Perry de Carvalho, que abordou de uma forma brilhante, de uma forma muito interessante, o Natal, inclusive a sua origem lá, né? Por que surgiu o Papai Noel, né? Como surgiu, né? Segundo as informações de Paulo Sérgio Perry de Carvalho. E também contaremos com a participação do Coral Nosso Lar. Coral Nosso Lar, regido por Marielle Moreira, né? Uma batalhadora aí na divulgação do Espiritismo através da música, né? Nos eventos. A Marielle que coordena o Coral Nosso Lar. E também eu pedi para ela colocar o nome das pessoas, né, que compõem o coral: a Luísa, né, o Márcio, a Carmen, Irani, Fernanda, Silvia, Nair, Evair, Everaldo, Elcio, Flávio Augusto, Ézio e Daniele. Inclusive, sensacional a participação do Coral Nosso Lar. Você irá acompanhar algumas músicas, 3 músicas, né? Antes da explanação de Paulo Sérgio Perry de Carvalho, e depois mais 2 músicas no final da explanação do Paulinho Perry. Nós vamos então prestar atenção nesta filmagem, vamos prestar atenção nas colocações, inclusive do Paulinho Perry, sensacionais. E nós do site avozdoespiritismo.com.br, eu que coordeno, né, o site, quero desejar a todos os nossos internautas, os nossos amigos da internet, um Feliz Natal, muita saúde, muita paz, tá? No Ano Novo estaremos aqui para desejar Feliz Ano Novo também a todos os nossos amigos da internet em todo o planeta que acompanham este trabalho simples que realizamos aqui na cidade de Araçatuba, São Paulo. Muita paz a todos, um feliz, um santo Natal, é o que deseja o Nelson Custódio da Silva. Vamos à palestra com Paulo Sérgio Perry de Carvalho. Procuremos agora fechar os nossos olhos, relaxar a nossa mente, nosso corpo e elevar os pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, rogando amparo para a reunião desta noite, reunião festiva, em que relembramos o Cristo, suas lições, porque a comemoração do Natal é justamente a comemoração do nascimento do Cristo, e que possa este evento acontecer também em nossos íntimos, reavivando suas lições, de forma que nós as pratiquemos no nosso dia a dia, na relação familiar, no trabalho, onde estivermos. Rogamos, Senhor Jesus, que nos ampare, que fortaleça a cada um dos presentes e também, em especial, rogamos a presença de João Luiz dos Santos, Emília Santos, Irma Ragazzi Martins, Benedita Fernandes, tio Rolandinho, minha mãe, demais espíritos amigos que nos amparam, que nos acompanham nos trabalhos desta casa, que possam coordenar as nossas atividades e amparar a todos. É contando com este amparo que iniciamos a nossa reunião, e que assim seja. Nós teremos inicialmente a participação do coral, coordenado pela Marielle. Boa noite, como o Paulinho já disse, uma reunião festiva, Natal. Nós iniciaremos com a música É Natal, depois A Paz, e para encerrar a primeira parte, Noite Feliz. A
Após a palestra e a prece, Natal Branco. Natal é amor, amor que escorre da mão, no simples gesto de dar, de alma e de coração. Pensa na glória da luz, na luta do bem frente ao mal, no Evangelho de Jesus. Isso é sentir o Natal. Perdoar, ajudar, no mais puro amor fraternal. A isso se pode chamar o Espírito do Natal. Perdoar, ajudar, no mais puro amor fraternal. A isso se pode chamar o Espírito do Natal. É Natal, é Natal. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar, como prece de criança, deve então começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo, pra trazer perdão, dividir o pão. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender
acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quando a dor e sofrimento em volta de ainda ter, pra manter a fé e o sonho dos que ainda vê, a lição pro futuro vem da alma e do coração, é buscar a paz, não olhar pra trás. Se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, todo amor, tão humilde nasceu em Belém. Eis lá lava Jesus, nosso bem. Dá-nos paz, ó Jesus, dá-nos paz, ó Jesus. Noite feliz, noite feliz, ó Jesus, mestre luz, quão afável é teu coração, que quiseste nascer nosso irmão, e a nós todos salvar, e a nós todos salvar. Noite feliz, noite feliz, eis que no ar vem cantar as estrelas brilhando no céu, anunciando a chegada do amor de Jesus Salvador, de Jesus Salvador. Nesta semana, quando ainda se falava muito a respeito
do funeral de Mandela, líder da África do Sul, alguns programas de televisão destacavam os líderes mundiais e questionaram todos os entrevistados que ali estavam, 3 professores e pesquisadores da área da história, e questionando sobre os líderes atuais e líderes do passado. Certamente o nome de Mandela, ele foi bastante lembrado, porque a sua experiência foi uma experiência recente e seu desencarne mais recente ainda. Ele conseguiu fazer com que a África do Sul tivesse um novo estilo de vida, onde o apartheid acabou sendo minimizado. E nós vamos instalou-se aos moldes da cultura da África do Sul a democracia. Ele, sem dúvida nenhuma, foi considerado pelos historiadores o grande líder da atualidade. Uma pessoa que não será esquecida em pouco tempo, principalmente pelo seu povo. E aí buscaram, com outros questionamentos, quais seriam os outros líderes mundiais. Falaram em Gandhi, falaram em até mesmo um líder negativo, Hitler. E aí nós tivemos a discussão entre eles no cenário político, e um deles falou que não gostaria de entrar no cenário religioso, mas sem dúvida nenhuma, um grande líder que jamais foi esquecido e que até hoje é lembrado por nós no cenário religioso, foi Jesus. E quando a gente lembra das histórias, das lições do Cristo, nós vamos ver que realmente ele tem uma liderança totalmente diferente das demais. Porque todos os outros líderes em seus países aconteceram por causa de determinadas situações locais. Deixaram o seu legado, deixaram a sua marca, fizeram com que os povos se levantassem e iniciassem uma nova história em cada um dos seus países. Mas o Cristo, ele deixou uma mensagem há 2000 anos passados e até hoje é uma mensagem estudada e atual. Um líder diferente, um líder que pelo jeito não será esquecido por nós, porque todos nós somos necessitados daquelas lições. Todos nós precisamos ter o alento das lições que o Cristo nos ofereceu. E ele nos ofereceu informações importantes para a época, dando alento, esperança aos sofredores da época, quando ele no Sermão do Monte fala sobre as bem-aventuranças. E aí então nós vamos ver que ele conseguia tocar não somente os simples, mas também tocava os nobres. Muito embora os nobres, por força das circunstâncias, eles não queriam se dobrar diante dos conhecimentos, do ensinamento que o Cristo estava dando. Eles continuavam presos ao seu orgulho. Assim foi, por exemplo, Públio Lentulus, um senador romano, que resolveu não se dobrar diante dos ensinamentos que o Cristo estava dando. E nós vamos ver que a sua esposa, já embevecida pelos ensinamentos de Jesus, tornou-se uma cristã. Nós vamos encontrar outras figuras notórias, como, por exemplo, Saulo, que era um estudioso, que era uma pessoa que trabalhava com Gamaliel, um juiz dos nossos tempos,
época de Saulo, e ele também por orgulho não quis se dobrar na primeira informação às lições do Cristo, muito embora ele não tenha convivido com Jesus, ele observou, ele assistiu às preleções de Estevão na casa do caminho. Nós vamos encontrar então que o Cristo, ele com suas lições e todos aqueles que continuavam a disseminar as suas lições, eles acabavam sensibilizando as pessoas. E nós vamos ver que todos aqueles que tentaram lutar contra não conseguiram o seu intento. Justamente porque a sua doutrina não era uma doutrina vã, não era uma doutrina sem alicerce, era uma doutrina que tinha uma base muito grande e que falava direto ao coração do homem, no ponto de vista moral, mas dava um alento para o futuro quando ele falava que para entrar no reino dos céus haveria necessidade de nascer de novo. E aí Nicodemos pergunta, mas mestre, como pode um homem velho voltar ao ventre de sua mãe? E aí ele diz para Nicodemos, você que é doutor em Israel e não entende essas coisas, o que será das outras pessoas? E aí ele explica a necessidade de nascer da água e do Espírito. E dentro da simbologia da época, água significava matéria, e Espírito significava o princípio inteligente no entendimento do Cristo, mostrando aí que a matéria ela era um instrumento para que a individualidade espiritual pudesse então dar vida àquela matéria e seguir o seu processo continuado de crescimento. Assim, nós vamos ver que o Cristo ele conseguia, com suas lições, da maneira simples, da maneira direta, da maneira enérgica, disciplinadora, levar adiante algo que a humanidade não tinha tido até então. Porque quando nós olhamos antes de Cristo, os líderes, eles eram pessoas muito autoritárias, eram pessoas que queriam a ferro e fogo, que seus preceitos, seus conceitos pudessem ficar gravados nas pessoas a qualquer custo. Mas o Cristo ele falava de uma forma diferente, porque ele falava em amor. E ele falava com amor. Tanto é que ele falava na necessidade para nós encontrarmos a paz interior, para nós conseguirmos o progresso, a necessidade de nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Assim, nós vamos ver que a doutrina do Cristo falava também em amor. Um amor que até os nossos dias nós vemos carente na sociedade. Um amor que nós podemos ver dentro das famílias, que se fecham muitas vezes na noite de Natal para comemorar, para trocar presentes, para se abraçar. Mas se nós formos lembrar da própria lição de Jesus, o que ele diz? Que vantagem nós temos se nós amamos somente aqueles que nos amam? O que nós estamos fazendo de diferente? Onde está o amor ao próximo? Será que o próximo é apenas a nossa família? Então vejam que o Cristo, ele deu uma lição para a humanidade totalmente diferente de todos os líderes religiosos que existiram até então. Mas a lição do Cristo continuou viva. E aí nós vamos encontrar que Saulo, o perseguidor dos seguidores do carpinteiro, ele se converte e ele passa a disseminar aquela doutrina ao povo pagão, justamente ao povo cético. E ele faz isso com grande sacrifício,
com grande determinação, e ele leva a doutrina de Jesus a povos distantes. Assim, nós vamos ver que acabou se disseminando esta doutrina de uma forma bastante diferente do que até então havia acontecido com outras doutrinas que haviam ficado localizadas em determinadas civilizações. O que nós vamos encontrar depois de Cristo? Nós vamos encontrar outras reencarnações acontecendo periodicamente para lembrar o homem das lições de Jesus, porque à medida que o tempo passa, o homem vai fazendo as suas próprias interpretações sobre as lições de Jesus. E nós vamos encontrar, na continuidade do cristianismo, uma religião que acabou se engalanando em grandes construções com seus interiores folhadas a ouro, enquanto o povo sofre, as pessoas têm necessidades. E nós vamos encontrar hoje ainda um dos estados mais ricos, o próprio Vaticano, considerando as propriedades que ele tem. Quando nós olhamos dentro da própria religião católica, nós tivemos a oportunidade de visitar em loco, o que mais nos sensibilizou foi justamente a cidade de Assis, onde viveu Francisco de Assis. Há a sugestão de que Francisco de Assis seja a reencarnação do apóstolo João. E ali em Assis ele desenvolveu um trabalho com simplicidade, e essa simplicidade se mantém até hoje. Quando ele recebeu a informação de que ele deveria restaurar a igreja, numa audição que ele teve, ele imaginou que ele devesse construir igrejas. Mas quando ele começou a refletir, meditar, ele entendeu que restaurar a igreja era realmente fazer com que as lições do cristianismo que estavam esquecidas, estavam manipuladas pelo homem, pudessem ser revividas. E ele o fez com a simplicidade. E ele fez com amor ao próximo. E ele fez com amor aos necessitados. Então vejam que periodicamente nós somos levados a refletir, a pensar sobre os ensinamentos deixados por Jesus. O tempo passa e nós vamos ter Martinho Lutero, que iniciou na história das religiões um grande protesto, uma grande revolução, porque ele não aceitava as coisas dentro da religião como eram feitas, e surge aí o protestantismo, como sinônimo ou como um reflexo do protesto que Martinho Lutero estava tendo. E também sugere-se que o próprio Martinho Lutero seja a reencarnação do apóstolo Paulo. Então nós vamos encontrar os apóstolos do Cristo, os discípulos posteriores ao Cristo, retornando à terra para nos lembrar, para nos dar o alento, para fazer com que a gente entenda a necessidade de ter o progresso material, sem dúvida nenhuma, de aproveitar o progresso tecnológico, sem dúvida nenhuma. Nós não podemos viver alienados do mundo, mas que nós possamos fazer isso com equilíbrio. Não nos esquecendo da nossa responsabilidade, da responsabilidade que todos nós temos perante a sociedade, não somente perante a família. A família é a primeira ou a menor célula da sociedade e que nós devemos atender em primeiro lugar, sim. Mas nós temos um potencial maior para nos doarmos e para fazer com que a nossa prática seja estendida àqueles que necessitam. E normalmente isso se faz pelo método institucional. Porque quando nós temos condutas individuais, a conduta individual ela sobrecarrega e muitas vezes
ela faz com que haja personalismos, mas quando nós nos empregamos anonimamente num trabalho e fazemos com que esse trabalho de assistência, de atendimento ao próximo, seja realizado em nome de uma instituição, não em nome pessoal de Zezinho, de Joãozinho, de quem quer que seja, nós fazemos com que isso tenha muito mais valor, porque nós estamos ajudando anonimamente. E quando se fala em ajudar anonimamente, nós vamos lembrar de Nicolau, aquele que deu origem ao nosso Papai Noel. Nicolau, ele, depois de ter uma vida abastada, seus pais desencarnaram e deixaram para ele uma grande fortuna. E ele, que havia sido estimulado pela sua mãe a estudar, a ler e a buscar as coisas do Cristo, ele ficou muito machucado depois do desencarne de seus pais, e ele começou a ir na igreja para assistir a todas as missas, de forma que ali ele se sentia em paz. Em determinado momento, desencarna também o bispo da cidade, e ali precisavam substituir o bispo. E o que fazer? Como substituir? Aí o grupo da igreja se reúne e fala que, para não escolher ninguém, o bispo da cidade seria a primeira pessoa a entrar na igreja no dia seguinte. E quem era essa pessoa que entrou na igreja no dia seguinte, em primeiro lugar? Nicolau. E ele foi chamado então e disseram a ele: você será o bispo, mas você será o bispo da cidade, porque nós decidimos. A partir daí, depois de muitas discussões, ele aceita a empreitada, mas ele faz com que a sua riqueza, herdada de seus pais, passasse a ser aplicada justamente em favor dos necessitados da paróquia. E ele passou a ajudar a todos aqueles que necessitavam. E na época, existia uma determinada lei de que as mulheres, quando fossem casar, deveriam dar o dote. E se não tivesse o dote, a mulher seria ou escravizada ou seria levada à prostituição. E ele ficou sabendo de um velho que havia perdido toda a sua riqueza e não tinha o dote para a sua filha mais velha. E Nicolau, de uma forma anônima e à noite, na véspera da pessoa oferecer o dote de sua filha, coloca um saco de dinheiro na porta da casa e sai. O velho se assustou de onde surgiu aquele dinheiro. Logo depois, a sua segunda filha também deveria dar o dote. E também ele não tinha dinheiro. E da mesma forma, surge um saco de dinheiro ali. E o velho começou a se preocupar. Quem é que está colocando isso? Foi quando ele teve a ideia de colocar ao redor da sua casa uma corda com sinos. E a pessoa tropeçaria na corda, tocaria o sino e ele veria quem era. E isso aconteceu e lá estava Nicolau à noite, tentando fazer mais um ato de auxílio, de assistência, de caridade anônima. Tropeçou, tocou o sino, o velho abriu a porta e viu que era o bispo. Ele pediu para guardar segredo. Não comente com ninguém, mas as pessoas logo souberam que Nicolau, que era a pessoa que dava os presentes notadamente próximo ao Natal, próximo à época em que se comemorava o Natal. Assim nós vamos ver que era um presente anônimo. E o anonimato é importante no doar, porque quando nós doamos anonimamente, nós estamos nos revestindo de humildade, nós não queremos nos projetar por aquilo que nós estamos fazendo. Nós estamos atuando de uma forma totalmente diferenciada e amorosa, até porque
Aquele que recebe não se magoa, não se humilha diante de um presente, de um donativo, de qualquer coisa que seja. Assim, nós precisamos entender que estas situações que o Cristo falava na necessidade de nós doarmos, de nós não nos apresentarmos diante do altar, como falavam os publicanos, os fariseus, para nós não nos apresentarmos diante do altar, mas fazermos as nossas preces, as nossas doações mentais, anonimamente, tal como o publicano que era humilde. Precisamos entender e refletir sobre isso. E quando nós trazemos esses ensinamentos até os nossos dias, nós vemos que estamos a alguns dias da celebração do Natal. E o que nós fazemos? Qual é a nossa atitude? Será que nós convidamos, por acaso, o aniversariante? Será que a gente consegue pensar no aniversariante? Será que o aniversariante, ele teve ou tem um impacto em nós? Nós precisamos refletir. Será que o Natal é para ser vivido e celebrado e comemorado dentro de 4 paredes com as pessoas a quem nós amamos apenas? Ou podemos fazer anonimamente donativos, participar de natais de pessoas que não têm nem mesmo a condição de pensar que está se aproximando o dia 25 de dezembro? Porque eles não têm de onde tirar a mínima coisa nem para o seu filho, nem mesmo um prato diferente, porque eles não têm como sobreviver no dia a dia, como que eles terão para dar algo diferente no dia de Natal? Será que não é hora de nós refletirmos que existem crianças em orfanatos? Crianças que recebem o amor das pessoas, das instrutoras, das cuidadoras, das pedagogas. Mas será que eles não podem ter algo diferente? Nós sabemos que as casas assistenciais, que os orfanatos, que os asilos, eles vivem dentro de uma restrição muito grande de verba, de recursos. Será que nós não podemos dar um pouco de alegria àquelas criaturas, algo diferente? Será que nós não podemos diminuir uma Coca-Cola em casa e compartilhar isso com aquele que necessita? Diminuir um pouco o pão? Quando nós levantamos no dia 25, a cozinha é uma balbúrdia. É resto de comida para tudo quanto é lado, porque nós nos excedemos. Será que é interessante esse excesso? Ou é melhor compartilhar? Ou é melhor fazer as coisas dentro de limites? Para que a gente possa realmente estar em paz com a consciência e compartilhar com o aniversariante o seu momento. O Natal é realmente para nós pensarmos, refletirmos sobre as lições, por tudo aquilo que esse grande líder, esse grande revolucionário do ponto de vista social, trouxe para nós. Os espíritos falam que o Cristo foi o espírito mais perfeito que habitou a Terra, e Emmanuel nos fala que ele é o dirigente do plano Terra. Portanto, nós precisamos imaginar que é uma grande festa o Natal, mas que ela pode ser maior ainda se nós compartilharmos um pouco de nós com aqueles que necessitam, lembrando de tudo aquilo que nós tivemos e que provavelmente eles não tenham tido, nem mesmo a informação. Que nós possamos apertar as mãos de pessoas desconhecidas, desejar a elas um Feliz Natal, compartilhar com elas as nossas emoções e fazer com que os seus dias sejam melhores do que foram ontem,
antes de ontem. Natal significa nós resgatarmos conceitos de vida que possam estar entorpecidos pelo dia a dia do trabalho, de nossas preocupações. Que nós possamos tirar esse entorpecimento de nós e fazer com que isso possa viver. E vocês poderão sentir que não é somente no Natal. O Natal é um dia especial, um aniversário, como todos nós temos um aniversário por ano. Mas nós vamos entender que nós estaremos muito mais realizados quando nós fizermos natais, comemorações, doações, compartilhamentos, todos os dias da nossa vida, com sorriso, com um cumprimento, bom dia. Quantas pessoas passam um pelo outro e ali está um invisível? Quantos de nós deixamos de compartilhar um bom dia com o gari que varre a rua? Quantos de nós deixamos de compartilhar um bom dia com a nossa funcionária doméstica? Quantos de nós deixamos de compartilhar um bom dia com as pessoas que cruzam para nós, olham, nos encaram olho no olho, e sem que nem por que nós baixamos o olho e passamos mudos? O que custa um bom dia? O que custa àqueles que se aproximam e tentam alguma coisa, algo mais? Certa feita, estava um grupo de viajantes, propagandistas de laboratório, em um bar, tomando café da manhã. Tomava a sua média, comia o seu pão com manteiga e conversando todos de uma forma muito alegre. Nisso se aproxima um mendigo, entra no bar, se posta próximo a eles, eles olham, um a um vai saindo e deixando aquela criatura ali sem nenhuma resposta. Um deles ficou encostado no balcão, olhou para o mendigo e disse: o senhor quer um café com leite? Quer um pão com manteiga? O mendigo olhou firmemente nos olhos daquele propagandista e falou: não, eu não quero café com leite, eu não quero pão com manteiga, eu já estou alimentado, porque eu jamais recebi a atenção que o Senhor está me dando. Que todos tenham um Feliz Natal. Procuremos fechar os nossos olhos, relaxar a nossa mente e agradecer esses instantes em que nós lembramos a lição de Jesus, em que nós relembramos a importância que o Cristo teve e continuará tendo no progresso da humanidade. Que cada um de nós possa aproveitar os ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece, relembrando as lições do Cristo, para fazer com que as nossas vidas tomem um rumo
mais positivo, buscando a renovação de valores, a reengenharia das ideias, pensando sempre com humanidade naqueles com quem nós convivemos e até mesmo e também com os desconhecidos. Que possamos todos reviver na família o espírito do Natal, com simplicidade, com amor, procurando enaltecer a gratidão da reunião de espíritos no grupo familiar. Oportunidade única para que nós possamos reabilitar o passado, que possamos compartilhar estas mesmas emoções com os nossos amigos, com as pessoas com as quais convivemos no trabalho, mas acima de tudo, que nós possamos olhar o próximo, qualquer ele que seja e onde estiver, como um irmão que também precisa ser olhado, com quem precisamos também compartilhar as bênçãos que recebemos. Agradecemos, Senhor, por tudo que tivemos neste ano que está prestes a se encerrar. Agradecer as alegrias, as dificuldades, as tristezas, todas elas são experiências importantes para o nosso burilamento espiritual. Que nós possamos continuar firmes, determinados, fazendo com que as experiências vindouras possam ser aproveitadas sempre de forma positiva, qualquer que seja a sua qualidade, a sua intensidade, a sua repercussão imediata. Que cada um de nós possa refletir a cada dia em tudo aquilo que fez e tudo aquilo que pode melhorar para fazer melhor o dia seguinte. Agradecemos, Senhor Jesus, por estarmos juntos neste momento e rogamos que a Tua paz esteja em nossos corações, agora e sempre, e que assim seja.